Vamos lá, esse caso que está pipocando agora sobre as inserções nas rádios dos programas eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, em quantidade muito menor que a do Lula, revelam para a gente um problema que eu acho que não é de desconhecimento da maior parte das pessoas, ou pelo menos das pessoas que estão atentas e antenadas a como o TSE coordena e vem gerenciando as eleições. Não é de hoje, não é de hoje, já é de alguns anos, que o TSE tem cada vez mais centralizado o processo, tornado o processo opaco, à medida em que esta centralização tira do processo mais entidades, mais pessoas, os TRS então são os tribunais regionais, tudo se concentrando lá em Brasília. O evento de ontem, que foi a exoneração de um funcionário diretamente ligado a essa gestão de encaminhamento de material eleitoral das campanhas ao pool de rádios, chama muito atenção e faz-nos crer de que alguma coisa realmente está mal contada nesta história por parte do TSE. A nota do TSE, primeira nota do TSE, dava conta de que se tratava meramente de uma readequação administrativa, que a exoneração do funcionário era mais uma como outras quaisquer que vinham acontecendo e que acontecem normalmente no TSE. Depois, essa versão foi alterada pelo TSE. Foi imputado ao exonerado um crime de assédio moral. Depois, a notícia foi escalada pela imprensa, dizendo que eram reiterados problemas de assédio moral grave. Percebam que o funcionário, que é sempre a peça mais fraca nesse tabuleiro, ele passou a ser acusado. Antes era uma mera mudança administrativa, corriqueira, normal, não tinha nada demais, mas depois já se escalou para um crime. Ocorre que esse funcionário não é um funcionário qualquer. Ele é alguém que trabalhava diretamente ali junto ao gabinete do Alexandre de Moraes, numa área bastante sensível do tribunal. E não é um jovem, não é uma pessoa imatura, é um homem já de 50 anos de idade, que antes de chegar ao TSE trabalhou na Polícia Civil, enfim. E com isso, este funcionário, esse servidor, assim que foi sumariamente exonerado, após encaminhar um e-mail falando de um problema exatamente nessa área, na área de publicação das campanhas em rádios, ele foi até a Polícia Federal para prestar depoimento voluntário. E nesse depoimento ele confirmou que haviam irregularidades no TSE e ainda pediu proteção policial por entender que corre risco de vida. Vamos lá. É um assunto gravíssimo. Gravíssimo. O TSE não explica e não convence. Em sua nota, o TSE disse que não é papel do TSE fiscalizar o processo, mas na mesma nota diz ao final que é ele quem coordena e quem gerencia o processo. O TSE é e existe apenas para organizar as eleições. Se ele não fiscaliza, quem fiscaliza? Então, o próprio TSE, ele se compromete e ele se complica no afã de tentar dar respostas rápidas. O que está posto, senhores e senhoras, me parece que é algo gravíssimo, que denota para a gente a má condição de saúde da nossa democracia, especialmente num campo que deveria ser tratado com o máximo de transparência possível, que é o campo eleitoral. Infelizmente, nessa área tão sensível para uma democracia, a gente começa a perceber que o nosso sistema não é tão perfeito assim como queriam nos fazer crer. Enquanto as pessoas estavam distraídas com a história da urna eletrônica, que é meramente um equipamento como outro qualquer, nós estávamos nos esquecendo de que esse processo todo, as eleições, por assim dizer, envolvem
milhões e milhões de pessoas, de serviços, de procedimentos, de normas, de práticas que podem, em várias frentes, serem de alguma maneira adulterados, prejudicados, manipulados e assim por diante. Então, não se trata meramente de um equipamento de votação em que você aperta botõezinhos, mas o sistema todo precisa ser revisto. O sistema todo precisa ser repensado, porque não é possível que a gente não tenha transparência no momento tão delicado da nação brasileira. É isso aí. Bom dia a todos.